Fala, galerinha, beleza? Estamos de volta aqui para o nosso segundo horário, voltando com a disciplina de física e vamos retornar, tá, para o nosso tema de formação de imagens e espelhos esféricos, tá bom? Grande Gabriel André retornando aí para a nossa aula, né? Disse que ia voltar no último horário e tá aqui, muito bem. Voltou no ponto certo, no momento certo da aula, que a gente está trabalhando agora com formação de imagens em espelhos esféricos. Bom, então no primeiro horário a gente viu o caso número 1. A gente viu o primeiro caso, que era quando o objeto estava antes do centro de curvatura. Agora eu vou analisar a situação ainda para o espelho côncavo, considerando que o objeto se aproximou ainda mais do meu espelho. Ele agora está sobre o centro de curvatura. E do mesmo jeito, você vai tentar formar uma imagem que possa aí ser formada por no mínimo 2 raios notáveis. Então a gente vai analisar agora esse caso, quando o objeto está no centro de curvatura do espelho. Vou produzir aqui 2 raios notáveis e nós temos quais raios? Quais raios, jovens? A gente tem o raio que incide paralelo ao centro de curvatura, reflete passando pelo foco. Nós temos o raio que incide passando pelo foco e reflete no sentido paralelo ao do eixo principal. Esse seria o segundo raio notável. Nós temos o terceiro raio notável, que é o raio que passa pelo centro de curvatura do espelho, incidindo, né, pelo centro de curvatura do espelho. Reflete passando por esse mesmo centro de curvatura. E você tem o último raio notável, que é o raio que vai incidir no vértice do espelho, refletindo, formando reflexões com ângulos simétricos. Incidência igual ao de reflexão. Tudo isso a gente viu no primeiro horário. Vamos então analisar aqui o segundo caso, quando o objeto está no centro de curvatura, e eu vou ter que escolher no mínimo dois desses 4 raios notáveis. Então a gente vai produzir aqui o primeiro, olha só. Então eu vou usar o primeiro raio notável, que ele vai incidir, olha só, incidir o espelho numa trajetória paralela ao centro de curvatura. Esse raio, jovens, ele vai refletir passando pelo foco. Certo? Refletir passando pelo foco. Exatamente, Gabriel. Nesse caso, a imagem ela vai ser real e invertida. E o tamanho dela? A dimensão dela? Faltou aí a dimensão. Ela vai ser maior, igual ou será menor. Será? Será? Bora ver. Vamos ver. Olha só. Já fizemos aqui o primeiro raio. Ele incidiu, olha só, incidiu paralelo ao eixo principal, refletiu no foco. Vou escolher agora o segundo raio. Incidiu passando pelo foco, ele vai refletir paralelo. No ponto em que esses 2 raios se cruzaram, isso, no ponto em que esses 2 raios se cruzaram, eu vou produzir uma imagem do meu objeto. Galerinha, essa imagem ela vai seguir as seguintes características. Olha só, como o Gabriel tinha adiantado para a gente.
A imagem, ela é formada fora ou dentro do espelho, professor? Ela é formada fora, então ela é real. A imagem, ela está igual ao objeto ou de cabeça para baixo? Professor, ela está de cabeça para baixo, então ela é invertida. E a dimensão dela, a altura dessa imagem, ela é igual, menor ou maior que o objeto? Ela tem a mesma altura, então ela é igual, tá bom? Então, no caso do espelho côncavo, quando o objeto está no centro de curvatura do espelho, eu tenho, então, a formação de uma imagem real, igual e invertida. Bom? Vou te dar novamente um minutinho para você analisar com calma essa situação e a gente volta depois de um minuto. Muito bem, muito bem. É semelhante, né, Gabriel? Porém, na água, você tem uma superfície refletora plana, tá? Superfície refletora plana. Aqui os espelhos já têm uma certa curvatura, tá? Beleza? Resumindo, espelho côncavo, os raios batem no centro de curvatura e passam refletindo pelo foco. Olha só, preste atenção, preste atenção. Eu tenho aí 4 raios notáveis. 4 raios notáveis. O primeiro, deixa eu representar aqui. Olha só. Vou representar aqui 4 diferentes espelhos. Que são 4 espelhos côncavos, tá? Você não estava na primeira aula e por isso que acaba perdendo um pouquinho, né? Então você tem aqui 3 pontos principais de um espelho esférico.
Primeiro ponto, o mais longe do espelho, é o centro de curvatura. O segundo ponto, o ponto mediano, é o foco principal do espelho. E o terceiro ponto é o que a gente chama de vértice do espelho, que é o ponto em que há o cruzamento do eixo principal, que é essa reta na horizontal, com o espelho, que é essa curvatura que eu desenhei. Então você vai ter 4 raios diferentes, tá? 4 raios diferentes, aí você só precisa escolher 2 para formar a imagem, tá? O primeiro, ele vai incidir no espelho paralelo ao eixo principal e refletir passando pelo foco. Esse é o primeiro raio notável, tá? Ele vai refletir, olha só, passando pelo foco, mas a incidência foi paralela ao eixo principal. O segundo faz o caminho oposto. Se ele incidir passando pelo foco, ele reflete paralelo ao eixo principal. Que foram os dois que a gente utilizou, olha só. Incidiu paralelo ao eixo principal, refletiu no foco. A gente acabou de usar o primeiro raio notável. O segundo raio notável incidiu passando pelo foco, refletiu paralelo ao eixo principal. A gente acabou de usar o segundo raio notável. Tá? Então a gente acabou de usar os 2 primeiros. Beleza? Vamos para o terceiro raio notável. O terceiro raio notável, a luz incide o espelho passando pelo centro de curvatura. Então ela tem que refletir pelo mesmo caminho. Ela reflete voltando pelo mesmo caminho. E o último raio notável, a luz ela incide no centro de curvatura e vai refletir formando um ângulozinho simétrico. Esse ângulo aqui de cima, que é o de incidência, ele tem que ser igual ao de reflexão. Esses ângulos são simétricos. Tá? Então você pode usar qualquer um desses 4. Na verdade, 2 desses 4 você tem que usar, para que você tenha a formação da imagem. Certo? Podemos ir para o terceiro caso, jovens? Podemos ir para o terceiro caso? Vamos lá. O terceiro caso diz o seguinte. Quando o objeto agora ele está entre o centro de curvatura e o foco. Renanzinho, deixa eu ver só o chat do IPTV, por favor. Olha aí a galerinha de Pajeú participando. Exatamente. Vai ser igual lá no caso 2, né? Vamos para o caso 3. Quando o meu objeto ele está entre o centro de curvatura e o foco principal. Nesse caso, galerinha, eu vou fazer as mesmas coisas. Eu vou pegar um raio notável que eu escolher. Nesse caso, eu escolhi o primeiro, que é
o de incidência paralela ao eixo principal, reflexão será passando pelo foco. O segundo que eu escolher pode ser qualquer um dos outros três que sobraram. Eu vou escolher o raio refletido número 2. Ele vai incidir passando pelo foco e sofre uma reflexão paralela ao eixo principal. No ponto que há o cruzamento destes dois raios, eu vou formar a minha imagem. Olha como é que é a minha imagem. Olha só. Coloque aí no chat as características dessa imagem. Ela é real ou virtual? E aí? Ela é real ou virtual? Real, muito bem. Real. Ela é invertida ou direita? Direita é com a folhagem para cima igual ao objeto. Invertida é com a folhagem para baixo, diferente do objeto. Então ela é invertida. E ela é maior. Ou seja, à medida que eu vou me aproximando do espelho, a minha imagem ela vai aumentando em altura. Porém, ela é produzida de forma inversa, né? Então não esqueça, essa imagem ela é real, ela não é virtual, ela é real porque ela é formada fora do espelho. Ok? Professor, vamos checar aqui. Olha só, real, maior e invertida. Real, maior e invertida. Dúvidas? Galerinha de Pajeú que estava participando. Gabriel. Vou dar também um timezinho neste slide, tá? 2 minutinhos para vocês.
Voltou? Vamos lá, galerinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Próximo caso, esse é o penúltimo caso. Caso 4. O caso 4 é quando o objeto está sobre o foco do espelho. E aí? De novo, você vai procurar 4 raios e desses 4 você escolhe no mínimo 2 para produzir a imagem. Vamos lá. Olha só os raios que eu escolhi. De novo, o primeiro raio, lá na nossa lista eu escolhi o primeiro, e esse primeiro ele é paralelo ao eixo principal. Reflete passando por onde? Pelo próprio foco, né? Reflete passando pelo foco principal do meu espelho esférico. Professor, e o próximo raio? Você escolhe, ainda ficou a lista aí de 3, né? Para você escolher. Vamos dar uma mudada aqui, olha só. Peguei aqui um raio que passa pelo vértice. Se ele passa pelo vértice, galerinha, ele tem que refletir, formando uma reflexão, olha só, com ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Esses dois ângulos que apareceram na imagem, eles são iguais, eles têm que ser iguais. Professor, o que vai acontecer aí nesse caso? Você vê que não há cruzamento de raios notáveis. Se eu não tenho cruzamento de raios, então eu não tenho a produção de imagem. Nesse caso, eu chamo essa imagem de imprópria. Tá bom? Nesse caso, a imagem é do tipo imprópria. Ok, pessoal? Então, quando o objeto está sobre o foco, está no foco do espelho, eu não produzo imagem, porque não há o cruzamento de raios. Show de bola? Vou te dar o timezinho de novo para vocês. E aí a gente volta para falar do último caso dos espelhos côncavos, tá? Tempo na tela.
Agora a gente vai para o último caso. Olha só. Envolvendo aí os espelhos côncavos. Foco e vértice agora na jogada. Eu vou ter o meu objeto, minha árvorezinha, vai estar entre o foco e o vértice desse espelho. Professor, e agora? O que a gente faz? De novo, você escolhe 2 raios, no mínimo, para produzir a tua imagem. Primeiro raio, incide paralelo ao eixo principal, reflete passando pelo foco. Segundo raio, incide no vértice, reflete, formando ângulos o quê? Iguais. E aí, a minha imagem, agora sim, ela é uma imagem maior, direita e o que, professor? Virtual. Certo, Pajeú? Ela é maior, direita e virtual. Essa imagem, ela é uma imagem produzida no espelho de maquiagem. Como eu falei no início da aula, né? Nesse tipo de espelho, você quer ampliar o seu rosto, ampliar a sua pele, né? A visão da sua pele, para você verificar se a maquiagem ela tá simétrica, ela tá uniforme para toda a pele, né? Então, você quer ampliar as partes do seu rosto para poder conseguir se maquiar perfeitamente, tá bom? Então, nesse caso, você teria um espelho côncavo, tá? E nesse espelho côncavo, olha só, esse espelho ele é feito para que você esteja sempre entre o foco e o vértice do espelho, tá? Entre o foco e o vértice do espelho. Certo? Sim, Pageu. O caso da imprópria foi o caso 4. Acabei de mostrar, olha só. Vou voltar aqui, ó. É imprópria quando você está sobre o foco do espelho. Só é imprópria nesse caso. Quando você se aproxima para ficar entre o foco e o vértice, ou seja, depois do foco, aí a imagem é essa como a gente acabou de mostrar. Depois do foco, a imagem ela é virtual, maior e direita. Bom? Gabriel, o caso do retrovisor eu vou mostrar agora. É um outro espelho. Tá? É um outro espelho. Vou dar também o timezinho na tela para vocês. E aí a gente volta para falar do último espelho, que é o espelho convexo. O único caso que ele possui. Tempo na tela.
Muito bem, jovens. Retornando aqui. Retornando. A gente vai agora falar do espelho convexo. O espelho convexo, como eu já falei para vocês, a imagem deve ser formada dentro desse espelho, porque todos os pontos do referencial de Gauss, que é o vértice, o foco e o centro de curvatura, se encontram dentro desse espelho, tá? Então, nesse caso, você vai ter uma imagem virtual. Já é certo isso. Já temos certeza que a imagem será virtual, porque todos os pontos do referencial de Gauss, todos os pontos que se encontram no eixo principal desse espelho, se encontram dentro dele. Então, a gente vai projetar aqui, olha só, raios que vão incidir no espelho, e essa incidência ou essa reflexão vai ter que ser projetada dentro desse espelho. Então, o raio vai partir do objeto e refletir por ele mesmo, né, pelo seu próprio raio incidente, se ele passar no centro de curvatura. Esse é o nosso terceiro raio notável. O raio que incide no centro de curvatura do espelho reflete o mesmo caminho. Sim ou não? Reflete no mesmo caminho. Então, esse foi o nosso primeiro raio notável. Se a incidência, veja só, se a incidência ocorre mirando no centro de curvatura, a reflexão acontece no mesmo caminho da incidência. Aí você observa que o raio ele incide diretamente no centro de curvatura. Meus queridos, escolhendo aí um segundo raio notável, eu escolhi o raio que, olha só, incide paralelamente ao eixo principal. Se ele incide paralelamente ao eixo principal, ele tem que, olha, refletir passando pelo foco. Como o foco fica do lado de dentro do espelho, eu tenho que projetar esse raio refletido. E esse raio refletido tem que ser projetado no foco principal do espelho. Houve o pontozinho de cruzamento, não houve? Houve, professor. Houve um pontozinho de cruzamento. Então, nesse ponto de cruzamento, eu vou ter a formação da imagem. Essa imagem, coloquem aí a característica dela. Ela é o quê? Virtual, maior, menor ou igual, direita ou inversa. Coloquem as características dessa imagem. Ela é uma imagem menor, né, Pajeú? Virtual e direita. Essa imagem é a imagem do retrovisor de veículos. Professor, aqueles retrovisores laterais, eles não são planos? Não, eles não são planos. Eles são retrovisores esféricos. Tá? Claro que não muito, né? Eles têm um ângulo de curvatura muito grande. Para que, olha só, olha a pergunta que eu vou fazer. Por que que eles têm que ser esféricos? E, detalhe, não é qualquer esférico, é esférico convexo. Por que que o espelho retrovisor lateral ele tem que ser convexo? Porque o espelho lateral, ele quer ampliar o teu campo de visão.
Exatamente. Eu quero ter uma área maior de visão. O campo visual dele tem que ser grande. E para ter um campo visual grande, eu tenho que diminuir a imagem. Tá? Então ele vai reduzir a imagem, proporcionando um campo visual maior. Aí você consegue ver os carros que estão atrás, que estão na sua lateral. Bom? Mas ele não amplia totalmente, né? Existe aí um limite desse campo visual. Esse limite é o ponto que nós chamamos de ponto cego. Às vezes você acha que não tem, por exemplo, uma moto aqui do seu lado, mas provavelmente ela está no ponto cego desse retrovisor. Tá bom? Porque ela está fora do campo visual, assim como a gente viu. Exatamente, principalmente em veículos longos. Assim como a gente viu na aula passada, né? Quando a gente estava falando de espelhos planos. Eu falei para vocês da questão do campo visual. Então, se não está dentro do campo visual, então ali seria um ponto cego. Então, muito cuidado com essa questão do campo visual de um espelho. Olha só, esse espelho também é característico em supermercados. Na entrada e saída, você já deve ter percebido que alguns possuem espelhos na entrada e na saída, para que o segurança tenha maior visibilidade de toda a loja, tá? Diminuindo o campo visual. Entrada e saída de garagens, você também percebe a existência desses espelhos para que quem entra e quem sai da garagem tenha um maior campo visual de quem está ao seu redor, principalmente para evitar acidentes ou para evitar também até possíveis assaltos, né? Em elevadores, dentro de ônibus também você percebe exatamente, principalmente na hora da descida, né? Ali você tem um espelho que ele é usado ali pelo cobrador ou pelo motorista para que eles tenham um campo visual de quem está descendo. E aí não fechem a porta com a pessoa ainda na escada do ônibus. Certo? Então não esqueça, a imagem é virtual, menor e direita. Posso passar, jovens? Posso prosseguir? Vou lá. Agora vamos trabalhar com questõezinhas. Trouxe aqui a nossa primeira atividade para a gente aquecer os motores quanto ao conteúdo de espelhos esféricos. Primeira questão diz assim: certo espelho esférico côncavo apresenta raio de curvatura igual a 0,5 metros. A distância focal desse espelho em centímetros é igual a. Então, quero saber qual o valor, olha só, qual o valor da distância focal. Ele diz que o raio de curvatura é 0,5 metros. Quero saber quanto vale a distância focal. E agora, professor, como é que a gente faz? Primeiro, você tem que transformar esse 0,5 em centímetros. E aí, quantos centímetros você tem em 0,5 metros? E aí, jovens?
Quantos centímetros temos em 0,5 metros? Lembrando que são duas casas decimais de metros para centímetros. Duas casas para a direita. Então, você tem 50 centímetros. Isso mesmo. Aí agora é só você aplicar. É só você aplicar a expressãozinha da distância focal. Distância focal F minúsculo é raio sobre 2. Então, se você tem raio igual a 50 centímetros, dividindo por 2, o resultado será 25 centímetros. Jovens, a gente vai marcar a letra C, ok? Letra C de Canal Educação será o nosso gabarito para a nossa primeira questão. Ok? Dúvidas? Ficou alguma dúvida nessa primeira questão, nessa primeira atividade? Muito bem, galerinha de Pajeú. Gabriel André. Essa daqui foi só para aquecer, tá? Vamos para a segunda questão. Certo espelho esférico côncavo apresenta distância focal igual a 75 metros. O raio de curvatura desse espelho em centímetros é... Olha aí, agora eu quero o raio de curvatura. Vou deixar com vocês, tá? 2 minutinhos para vocês. Aí, Canavieira aparecendo, participando da nossa aula. Pajeú, já gabaritaram. Gabriel também. Gabriel que está pelo YouTube, acompanhando aí a gente diretamente do Pará, viu, Pajeú? Gabriel aí está diretamente do Pará, acompanhando as nossas aulas também, pelo YouTube. Então, jovens, nós temos
uma distância focal de 0,75 metros. Eu quero determinar quanto vale o raio de curvatura. Lembrando que de metros para centímetros são duas casas decimais. Então a minha vírgula ela pula aqui duas casas decimais, ficando então 75 centímetros. Tá? Galerinha, agora é só aplicar a expressão, tá? Só aplicar na expressão da distância focal. Distância focal é raio sobre 2. Raio dividido por 2. Jovens, a distância focal é 75. Igual ao raio sobre 2. Você faz meio pelos extremos agora. 75 multiplica 2. E aqui embaixo, no denominador, você tem 1, né? Implicitamente tem um 1, formando aí uma fração 75 sobre 1. Então, raio multiplica 1, que dá o próprio raio. E o 75 multiplica 2, que dá um total de 150 centímetros. Tá? Gabaritamos a letra D de demais. Muito bem. Exatamente, Paju. Ele vem participando, é um garoto excelente, assíduo nas aulas, né? Sempre presente nas aulas e participativo. Agradeço demais a presença do Gabriel nas aulas de física. Daqui a pouco tem mais, viu, Gabriel? À tarde, à noite a gente tem aula, tá? Então, esteja presente também nas outras aulas, caso tenha possibilidade. Será um prazer tê-los nas nossas aulas, tá bom? Jovens, podemos ir para a próxima questão? Colocar aqui uma questãozinha teórica sobre os espelhos. Olha só. O espelho retrovisor de uma motocicleta é convexo. Por que esse espelho ele tem que ser convexo? Olha aí, quero saber a justificativa. Fiz essa perguntinha agora há pouco para vocês e eu não quero erro, tá? Vou dar aí 1 minutinho para vocês responderem e a gente volta. 1 minuto.
Galerinha aí de Pajeú tá dividida, né? Letra E, letra A. Então lembra, jovens, o espelho retrovisor ele é convexo. O espelho convexo ele só forma um tipo de imagem. Qual é a imagem que ele vai formar? Ele só forma uma só. Essa imagem, ela é virtual, ela é direita e ela é maior. Deixa eu anotar aqui. Ela segue essas... Menor, perdão. Ela segue essas três características. Ela é virtual, ela é direita e, além de direita, ela é menor. Por ser menor, nós podemos marcar, olha só, letra A ou letra C. Todas as outras estão erradas, tá? Ela vai diminuir a imagem, tá? Ela é virtual, direita e menor. Então, ela vai reduzir o tamanho da imagem. Pode ser letra A ou letra C. Porém, quando ela reduz a imagem, como tudo fica menor, olha só. Como tudo fica menor, o campo visual aumenta. Ou seja, eu consigo colocar mais coisas naquele meu espelho. Então, gabarito correto é a letra A, viu, jovens? Parabéns aí a galerinha de Pajeú. A imagem, ela fica menor, ela reduz o seu tamanho e, por isso, eu tenho um aumento do campo visual. Eu tenho mais espaço para ser ocupado pelas imagens, tá bom? Certo? Olha aí, galerinha aí de Pajeú acertando a grande maioria, né? Muito bem, parabéns. Parabéns à grande maioria de Pajeú que acertou. Cadê a galerinha de Canavieira? Que sumiu aí para essa terceira questão. Parabéns também ao Gabriel, que acertou a questãozinha número 3. Vamos para a questão 4? Olha só, a vigilância de uma loja utiliza um espelho convexo. Outra questãozinha de espelho convexo. De modo a poder ter uma ampla visão do seu interior. E aí ele pergunta o seguinte: a imagem do interior dessa loja, vista através desse espelho, será... E agora? Espelho convexo. Espelho convexo. Como é a imagem formada por esse espelho? O que vocês acham? A imagem, ela vai ser real ou vai ser virtual? Real é formada fora do espelho. Virtual é formada dentro do espelho. A gente sabe que a imagem é virtual, né? Real é apenas... são apenas os 3 primeiros casos do espelho côncavo. Então, não pode ser real. É virtual. Ficamos com D e E. E essa imagem, olha só, ela é situada entre o foco e o espelho ou entre o foco e o centro de curvatura? Agora você vai ter que construir, tá? Como o nosso tempo está curto para a gente realizar uma construção, vou voltar bem aqui e olha só onde a imagem foi formada. Aí você vai lá no esqueminha que eu coloquei. Ela é formada entre o espelho e o foco principal dele. Olha só, o espelho fica no ponto V e o foco principal fica no ponto F, tá? Então, jovens, gabaritando
a nossa quarta questão, a gente gabarita a letra D de dado. Certo? Meus queridos, ficamos por aqui na aula de hoje. Agradeço demais a oportunidade de todos. Na próxima aula a gente dá continuidade a esse tema, certo? E bom final de semana a todos, né? Agradeço aí a presença de vocês. Bom restinho de semana, bom final de semana a todos. Tchau, tchau, jovens. Até a próxima.